De bem com você, de volta, e hoje a gente está falando aqui de um assunto sério, viu? Transtornos de ansiedade. Mas apesar deles, é super possível viver uma vida tranquila, uma vida com qualidade. Quem vai estar explicando isso para a gente aqui hoje é o Dr. Bruno Brandão. Doutor Bruno, isso que eu falei faz sentido. Apesar desses transtornos, é possível a gente viver uma vida tranquila, né? Claro que sim, claro que sim. A grande questão é que os transtornos ansiosos, como os transtornos da psiquiatria, eles muitas vezes eles são vistos não só pela sociedade, mas pela própria pessoa que sente ele. Eles são vistos como algo do tipo assim, olha, eu preciso me esforçar, eu preciso mudar, isso é uma coisa minha, é meu jeito. As pessoas muitas vezes não associam isso a um transtorno, a uma doença, por exemplo. Então, isso acaba dificultando, porque se você vai no médico, o médico mede a sua pressão lá, fere sua pressão, ela está alta, o cardiologista fala, olha, você tem hipertensão, você tem que tomar esse remédio aqui. Normalmente as pessoas aceitam isso muito bem. Você vai no Uhum. médico, você está com uma infecção de garganta, olha, estou vendo aqui, você tem uma infecção de garganta, vou te passar um antibiótico. As pessoas aceitam isso. Na saúde mental, na psiquiatria, muitas vezes você tem que gastar uma boa parte da consulta, às vezes 15, 20 minutos, para tentar explicar ao paciente e meio que convencê-lo a que vai ter um benefício para ele aquele, porque muitas vezes ele associa medicamento, que é um dos pilares do tratamento, não é o único, ele associa isso a algo ruim, ou seja, não, eu sou mais forte, eu não posso ser fraco para tomar esse remédio, enfim. Mas, de um modo geral, você perguntou aí se dá para ter uma vida tranquila, o prognóstico, ou seja, a evolução dessas doenças, muitas vezes é mais favorável até do que outros transtornos de outras áreas médicas. Então, isso é um Uhum. mito, achar, né? Existe um mito que fala assim, olha, quem tem transtorno mental, esse negócio não tem cura, não tem tratamento, vai ficar a vida inteira mesmo, e é uma porcaria ter isso. Claro que ninguém quer ter doença nenhuma, mas é um mito achar que os transtornos mentais, de um modo geral, são transtornos de difícil controle, enfim. Claro que tem situações que sim, como em todas as áreas, mas dá sim para o indivíduo ter uma qualidade de vida normal, sim, tá sim. E uma questão que me ocorreu aí durante a sua fala é que as pessoas às vezes resistem à medicação. E eu já ouvi uma coisa perigosíssima de gente falando assim que prefere às vezes beber, porque vai relaxar, a bebida vai fazer o mesmo que um remédio faz. E não é bem por aí, né? Não, não é bem por aí. E, na verdade, foi interessante você tocar nesse ponto, porque a gente sabe que diversas pessoas que têm problemas com álcool, alcoolismo, em boa parte dos casos, tem comorbidades associadas. Comorbidade é quando uma doença ocorre junto com a outra. Então, não raramente você vê uma pessoa que está se tornando um alcoólatra, um alcoolista, que está bebendo com muita frequência, você muitas vezes consegue identificar nele, olha, esse paciente ele tem um sintoma de ansiedade muito grande, ou ele está com depressão. Depressão é mais complicado, porque você não sabe se é o efeito do álcool ou se é o efeito, ou se é a doença. Mas, assim, o grande problema do álcool é que um deles é que ele causa dependência, né? Mas ele acaba piorando a ansiedade ao longo do tempo. Ele relaxa naquele momento que o sujeito está bebendo. Então ele chegou em casa, ele está tendo uma crise de ansiedade. Ele não sabe muito bem o que é, ele nem tem obrigação de saber. Na cabeça dele, ele está sentindo algo ruim. Não estou bem, tem coisa ruim em mim, não sei o que é, né? Alguns até falam, é uma ansiedade, mas enfim. Ele sabe, ele associa que se ele for lá na geladeira ou pegar uma cerveja, ou pegar uma dose, pegar alguma coisa e beber, e depois de 30 minutos, 40 minutos, ele vai se sentir bem. E ele faz isso um dia, faz dois, faz um mês, 2 meses, 3 meses. Quando você assusta, ele está precisando de doses cada vez maiores para ter esse efeito, porque é um dos efeitos. As substâncias que causam dependência, uma característica delas é a tolerância, ou seja, você precisa de doses cada vez maiores para atingir o seu objetivo. E o que é pior, quando o efeito do álcool passa, essa ansiedade ela tende a vir numa intensidade maior. Então, se ele tem um desconforto hoje, ele chegou com desconforto, como eu disse, em casa, ele bebeu, ele teve um alívio desse desconforto. A tendência é que os próximos desconfortos sejam mais intensos do que esse, porque o álcool ele vai intensificar isso a longo prazo. Então, ele vai acabar tendo dois problemas. Ele vai continuar com o problema da ansiedade, que vai ser agravado, e vai ter também um problema do alcoolismo. Então,
realmente é complicado isso e é muito frequente. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque é algo muito frequente. E no caso aí, na sua fala o senhor falou assim da depressão, que no alcoolismo às vezes é difícil definir o que é a depressão, né. Aí eu queria perguntar, a ansiedade causa depressão ou a depressão causa ansiedade? Ansiedade causa depressão e depressão causa ansiedade e, além disso, os dois diagnósticos eles coexistem em mais ou menos na metade dos casos, entende? Então, nem sempre é fácil você diferenciar. E outro ponto importante, a ansiedade ela pode ser um sintoma da depressão também, né? Existe a depressão com sintomas ansiosos, ou seja, a pessoa não tem um quadro primário de ansiedade, mas ela tem uma depressão e isso gera nela uma certa ansiedade. Então, assim, ansiedade é diferente de depressão, tá? Uma pode levar a outra, porque pensa comigo, uma pessoa muito ansiosa, que está tendo diversos prejuízos na vida dela, aquilo pode caminhar. Poxa, por que eu sou assim? Eu não queria ser assim. Isso aí vai evoluindo, evoluindo, evoluindo e a pessoa deprime. Então, aí você tem os dois diagnósticos juntos. Da mesma forma, uma pessoa deprimida, ela começa a não dar conta de fazer as coisas da vida dela e tudo mais, e aquilo vai evoluindo, ela vai ficando ansiosa em relação àquilo. Então, um pode levar o outro, os dois podem existir junto, e você pode ter depressão com alguns sintomas isolados ali de ansiedade. Uhum. E quais são os transtornos de ansiedade? Os transtornos de ansiedade, na verdade, são alguns. São as primeiras, a gente poderia falar nas fobias, né? Que são as fobias específicas, ou seja, a pessoa tem medo de alguma coisa, né? Então, claustrofobia, medo de lugar fechado. Uma interessante, que é um nome até diferente, que é a catizáridafobia, que é medo de barata, né? Medo de elevador, enfim. A fobia social seria um outro tipo de ansiedade, onde a pessoa ela tem muita dificuldade em ficar em lugares públicos. A grande característica da fobia social, na verdade, não é nem ficar em lugares, é medo de ser avaliado em público. Então, o sujeito, por exemplo, ele vai almoçar, né? Ele às vezes não consegue almoçar em público porque vai achar que muitas pessoas estão reparando o jeito que ele está segurando no garfo, como que ele mastiga. Falar em público, fazer uma palestra, dar uma entrevista, enfim, isso é o caos. E aí a gente falava assim mais cedo de quais são os prejuízos. Você imagina um jovem entrando numa faculdade com uma fobia social não tratada, de repente ele não forma. Às vezes é um aluno extremamente inteligente e tal, mas por ter que apresentar um trabalho lá na frente, ele não forma. Olha o tamanho do prejuízo disso, né? Ou seja, largam uma faculdade, largam um estudo às vezes, porque não deu conta ali de apresentar trabalho. Aí, dentro da questão normal da ansiedade, você apresentar um trabalho, ter um friozinho na barriga, normal, todo mundo tem, vai fazer com que você prepare esse trabalho melhor. Agora, a partir do momento que você não vai na aula, para seu dia de apresentação, você não vai, você fica passando mal, tremendo em casa, né? Então, um tipo de ansiedade seria a fobia social. A gente tem um transtorno, por exemplo, de ansiedade generalizada, que é muito frequente, que é onde a pessoa ela tem várias preocupações ao mesmo tempo, então ela fica... É aquela pessoa que preocupa com tudo, programa em resolver tudo e não resolve nada, né? Por isso que é uma ansiedade generalizada, ela está o tempo inteiro preocupada com alguma coisa. Se ela resolve essa coisa, já aparece outra coisa para ela resolver. O transtorno do pânico, que é muito comum, né? Que a pessoa entra realmente o transtorno do pânico, ele é recheado, acho que ele é o transtorno que é mais carregado em sintomas físicos. Esse sim, na imensa maioria das vezes a pessoa vai parar no cardiologista. E ainda tem o transtorno do estresse pós-traumático e o transtorno obsessivo compulsivo, que até uma edição anterior, da último manual que saiu classificatório, era considerado transtorno de ansiedade. Ele foi retirado da categoria de transtorno de ansiedade, mas eu acho importante a gente falar porque ele carrega, sim, dentro dele, ele não é considerado mais um transtorno de ansiedade. Só para eu entender que não ficou claro, é o transtorno obsessivo compulsivo ou o estresse pós-traumático? Todos dois. Os dois? Ah. Todos dois saíram da categoria de transtorno de ansiedade, mas eles têm, sim, um componente ansioso muito forte.
Então, são basicamente esses transtornos, né? As fobias, a fobia social, fobia específica, o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada. Eu li uma coisa a respeito de agorafobia. Tem a ver com a fobia social? Tem mais ou menos. A agorafobia atualmente foi. A agorafobia atualmente foi. A agorafobia antigamente era considerado uma extensão do pânico, do transtorno do pânico. Tem muita relação, a gente pode até falar sobre isso. Hoje é considerado um diagnóstico à parte. A agorafobia seria o quê? Seria medo de estar em lugar público. A fobia social também. Só que na agorafobia, a pessoa tem medo de passar mal em público. Ou seja, por que ele é associado com pânico? O paciente ele tem várias crises de pânico e ele fala: não, eu não vou na feira, não. Se eu chegar na feira e eu tiver uma crise de pânico lá. Ele tem medo de passar mal ali na multidão. Ele não tem medo de ser avaliado. Ele tem medo de passar mal e não ter um socorro adequado para ele. E na fobia social, não. Na fobia social, a preocupação é de ser avaliado. Então, essa seria a relação. Mas, assim, são transtornos diferentes. A agorafobia está muito ligado ao transtorno do pânico, né? Porque é justamente esse medo de passar mal em público. E o pânico é uma sensação muito forte, que a gente pode falar depois também, com essa questão de muitos sintomas físicos, muita gente acha até que está morrendo. Tá certo. Então, na volta, a gente vai falar um pouco mais sobre transtorno de pânico e outros assuntos aí, como prevenção, tratamento. De bem com você, vai para o nosso último intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.